Então vamos lá, por que emagrecer naturalmente é melhor? Vamos começar o seguinte, eu fiz essa anotação aqui. Por que a gente engorda? Vamos pensar, pensa comigo, por que a gente engorda? A gente acaba engordando porque basicamente, de uma forma muito simplificada, porque a gente está ingerindo, no caso quando a gente engorda, significa que a gente está ingerindo alimentos que o nosso corpo não foi projetado. Então ele dá uma resposta, né? Então o que significa? A gente acaba engordando, é uma resposta natural do nosso organismo àqueles alimentos que a gente está ingerindo. Então é uma forma da gente enxergar isso, né? Então a gente começa a ver, né? Até porque a questão de estar acima do peso não é só uma questão estética, muito além disso, é uma questão de estar mais saudável, né? Então realmente tem uma questão de saúde dentro, é uma questão de estar menos saudável, de não estar saudável. Então, quando a gente pensa dessa forma, né, que quando a gente engorda, é uma resposta natural do corpo, né, daquilo que a gente dos alimentos que a gente tá colocando na nossa rotina, tá bom? Então, por isso que a gente acaba engordando. Então, assim, eu coloquei aqui, ó, a gente não engorda isso. Então, assim, ó, como é que eu vou colocar aqui, ó? A gente não engorda. A gente não... esqueci de botar o título aqui da live, peraí. Tô colocando o título da live. Ó, agora já dá pra saber qual é o assunto. Vamos lá, então. Então, já que quando a gente engorda, é uma resposta natural do nosso organismo, sobre aqueles alimentos que a gente tá colocando na nossa alimentação, né? Então, assim, o que acontece? E isso acontece, não é de uma hora para outra, né? A gente não engorda de um dia para o outro, né? Isso aí vai acontecendo ao longo de vários dias, né? De semanas, meses e anos até, o processo, né? Da que a gente acabar engordando. É claro que às vezes pode acontecer de ter um evento, alguma coisa acontecer numa semana e tal, da gente dar um salto maior e tal, e acabar engordando ali naquele período, mas em geral a gente acaba engordando um pouquinho a cada dia, né? Então a gente vai fazendo a alimentação que ela não tá de acordo com o nosso corpo, né? Que ele foi adaptado, e a gente acaba engordando. E esse processo, ele não acontece do dia pra noite, né? Isso não é dessa forma, então ele vai acontecendo no longo tempo. E só que aí o que acontece? Aí a gente tá com acima do peso, né? Então a gente tá insatisfeito, a gente quer mudar. Só que aí o que acontece? A maioria de nós, mulheres principalmente, eu sei porque eu também passei por isso, a gente quer uma solução rápida, né, gurias? A gente não quer esperar muito tempo, né? A gente quer que, por exemplo, eu tô insatisfeita, não tô servindo aquela calça que eu queria botar meu vestido, hoje não serve, enfim, a gente quer que aquilo se resolva da forma mais rápida, porque isso é muito doloroso para nós. Só que o que acontece? Como eu estava falando, se a gente não engorda do dia para noite, né, de forma natural, a gente não engorda do dia para noite, a gente também não emagrece de forma natural do dia para noite. Entende? Então, isso é preciso ficar bem claro, né, que se esse processo, da mesma forma que a gente engorda, né, leva um tempo, para emagrecer também vai levar um tempo, se for de forma natural, né? Então, por isso, e o que acontece? Quando a gente quer uma solução drástica, quando a gente tá com pressa e quer resolver logo, quer emagrecer logo, aí o que acontece? A gente acaba indo recorrer a soluções drásticas, porque é soluções drásticas que trazem resultado. Mas qual é o problema disso? O problema disso que é essa questão das dietas, as dietas malucas aí, que às vezes a gente faz e tal, porque quer resolver, sabe, consertar logo isso, e aí isso aí causa vários problemas. Por quê? Porque no primeiro exemplo, por exemplo, a gente vai lá e faz uma dieta muito restritiva, porque eu preciso para agora e tal, aquela coisa, e aí vai ficando, né, e por exemplo, no longo, aí tem um resultado no curto prazo, mas aquela forma de viver, aquele estilo de vida, ele não é sustentável, a gente não consegue manter no longo tempo,
né? A gente não é sustentável, a gente não consegue manter assim, se manter dessa forma em dieta o tempo todo. Então é aquela coisa, fica o ioiô diet que eles chamam, né? Que é o efeito ioiô, que engorda, emagrece, e é isso que acaba acontecendo. Então, por exemplo, quando eu tava falando, a gente tá buscando soluções drásticas, né? Então ali tem as dietas muito restritivas, aí a gente acaba inventando de querer virar uma atleta da academia, achando que isso vai resolver, né? Deixa eu tomar uma aguinha, está muito calor aqui. Pera aí. Olha, eu acho que tá uma sensação térmica de 40 graus. Eu tô grudando aqui, tá? Você não repare. E o que eu tava falando, tá? Ah, do exercício físico. Aí acaba querendo virar uma rata de academia, né? E, deixa eu ver. E, ó, gurias, se quiserem comentar, interagir, ó, fiquem à vontade, tá? E, então, assim, e aí o que acontece? Aí o exercício é maravilhoso, o exercício físico é maravilhoso, né? Então, a gente tem uma sensação de bem-estar, acelera o metabolismo, é uma série de coisas, mas em relação ao emagrecimento, o que realmente faz diferença é a alimentação, né? O exercício físico tem um papel importante numa série de benefícios para a saúde e tal, mas se a gente não muda a alimentação, realmente a gente não consegue resolver a causa do problema, né? Então, como eu tava falando, né? Então, se a gente quer essa solução rápida, a gente tá buscando essa solução rápida, aí acaba tendo essas atitudes drásticas, como eu falei antes, né? Uma dieta mais restritiva, querer fazer muito exercício físico de uma hora para outra, virar uma atleta. E às vezes as pessoas recorrem a coisas milagrosas, né? Tipo esses suplementos, ou aí tem os medicamentos. É complicado esse processo, né? Então, às vezes, muitas vezes pode ser bem perigoso. Então, por isso que eu falei, a solução rápida requer atitudes drásticas. E então, assim, pra mim, no meu ponto de vista, emagrecer naturalmente não é a gente ter, por exemplo, ter essa, como se fosse um fator externo no nosso emagrecimento. Por exemplo, né, ter uma atitude drástica deixa eu só ver o que aconteceu. Ah, tá voltando aqui. Então, assim, tem uma atitude drástica para emagrecer, porque o nosso corpo, gurias, o nosso corpo, ele é uma máquina de recuperação, tá? Se a gente analisa, pensa, a gente corta o dedo, ele sozinho vai lá e recupera, sabe? A gente tá doente, aí precisa daquela pausa e tal, e o corpo é uma máquina ele consegue se recuperar, é uma máquina de recuperação. Então a gente só precisa dar o combustível, né? O combustível que ele precisa, né? Que ele foi projetado, que são os alimentos, para fazer com que ele, né? Ele acabe equilibrando o peso, ele acabe indo por si só, ele acaba equilibrando isso. Né? Então, por isso que eu chamo de emagrecimento natural, é quando a gente não precisa de fatores externos, né, para emagrecer. A gente simplesmente dá para o corpo os alimentos, né, que ele foi projetado, e aí ele por si só vai equilibrar o peso no tempo que ele precisa. E eu estava falando antes, a gente leva um tempo para engordar e a gente precisa de um tempo para emagrecer. Para que isso, e isso para mim é um emagrecimento natural, né? Respeitar esse tempo. É claro que a gente consegue, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. É claro que a gente consegue acelerar esse processo de emagrecimento natural. Como é que a gente consegue acelerar esse processo de emagrecimento natural? A gente consegue quando a gente começa a fazer nossa alimentação em maior quantidade daqueles alimentos que o nosso corpo foi desenhado, né? Por qual o nosso corpo foi desenhado. Então, se a gente vai, por exemplo, fazer alimentação com muitas frutas, né? Deixa eu ver, tá. Opa, gurias. Acabou aqui, peraí, não sei se tá dando problema aqui no Instagram, mas tô dando jeito. Então, com muitas frutas, muitos vegetais, grãos integrais, né? Então, as sementes, oleaginosas, assim. Então, quando a gente faz uma alimentação, maior quantidade desses alimentos, e ele por si só, ele vai equilibrar a questão do peso, a gente vai emagrecer e vai continuar mantendo. Deixa eu ver o que ela tá dizendo aqui. O meu metabolismo é lento. Vou demorar mais para emagrecer? Olha só,
me diz uma coisa, quantos anos tu tem? Porque assim, ó, gurias, né, é aquela coisa. O metabolismo, ele, a gente quando é criança ele é de um jeito, quando é adolescente é de um jeito, e quando a gente vira adulto é de um jeito, e à medida que a gente envelhece, ele fica mais lento, né? Ele vai ficando mais lento conforme a gente vai envelhecendo, né? Isso é um fato. Por exemplo, a gente emagrece muito mais rápido. 51 anos, Cláudia, olha só, pois eu notei muita diferença ali, ó. Por exemplo, aos 25 era uma coisa. Quando eu fiz 30, pra mim eu notei assim muito de 5 em 5. 30 eu notei diferença, 35 eu notei diferença, 40 notei diferença, sabe? Agora eu tô com 41, então assim, a gente vai percebendo que ele vai ficando mais amplo. Isso faz parte do envelhecimento, essa faz parte natural. Mas isso não significa que a gente vai ficar com sobrepeso por causa disso, de forma alguma. Se a gente faz uma alimentação baseada em plantas, né, baseada em alimentos de origem vegetal, né, predominantemente, em grande maioria, vamos dizer assim, a gente consegue fazer com que o corpo se equilibre e a gente encontre aquele peso que a gente acredita ser o ideal para nós. Cada uma de nós tem, vamos dizer, uma ideia daquilo que acha que é ideal o peso, sabe? Umas se sentem melhor um pouco mais magrinhas, outras... Então, cada uma sabe como é que se sente bem. O nosso corpo tem uma inteligência, né? Mas é um fato que eu até vou colocar na descrição do vídeo, tem estudo científico que afirma que o excesso de peso, ele aumenta riscos de morte prematura, por qualquer causa, entendeu? Então, assim, o excesso de peso não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde também. Então, a gente não é só uma questão de aparência, não, é questão de saúde, né? Então, assim, a gente precisa estar num peso adequado, primeiro pra gente se sentir bem, né? Que a gente se sente melhor, quem gosta, né, de estar... Então, se sentir mais leve e se sente melhor, a gente se sente com mais vitalidade, mais disposta, também com mais autoestima, né? E isso aí reflete em várias áreas da nossa vida, né? Então, assim, e aí fora a questão que quando a gente, pelo menos eu, tá? Eu cheguei ali nos 40, um pouquinho antes, até ali, eu já tava me preocupando não só com uma questão de saúde, de emagrecimento, mas principalmente de saúde também, de ficar mais saudável, né? De ficar mais saudável também. Isso é tão importante quanto emagrecer. Então, como eu tava falando antes, Cláudia, se a gente faz essa alimentação, né, uma alimentação adequada, a qual o nosso corpo ele foi desenhado, ele foi projetado, ele vai se equilibrar o peso e vai chegar naquele peso que é o ideal pra ti, né? Cada pessoa é única, é especial. Então, assim, alguma coisa aqui no Instagram tá dando problema, eu tô dando um jeito. Então, gurias, como eu tava falando, né? Então, assim, que eu tava falando. Então, pra mim, o emagrecimento natural, o corpo por si só, ele ajusta isso, né? Ele, por conta própria, ele vai lá e equilibra ele vai fazer a questão a gente vai perdendo peso, né? Conforme a gente tá precisando, e vai chegar um momento que tu vai estar se sentindo bem, que é o meu caso. Eu vou ser bem sincera. Ai, meu Deus, tá caindo aqui meu Instagram, não sei porquê, gurias, desculpa. Deixa eu chegar mais pertinho aqui, ver se eu consigo segurar ele. Então, assim, o que eu tava falando agora... por exemplo, o peso, né? Sobre o peso eu tava falando. Por exemplo, hoje eu nem sei, sinceramente eu não sei direito quanto eu tô pesando. Eu tenho uma ideia do quanto que é, porque eu me pesei, eu acho que no final do ano passado, muito tempo, sei lá, mas eu juro por Deus, eu não sei exatamente quanto é. Por quê? Porque pra mim, eu me sinto bem, e isso é mais importante do que quanto tá o número na balança, né? Eu me sinto bem, eu me sinto disposta, eu tenho energia, então isso pra mim é um indicativo que tá bom o peso,
né? As roupas, eu entro nas roupas que eu quero entrar, então isso pra mim é um indicativo que tá ok. Então, embora eu não sei exatamente quanto é, eu tô me sentindo bem. Isso é o que mais importa. Um número é só um número na balança. Isso não significa muita coisa, não. Tá bom? Então, é isso que acontece. E aí, o organismo mesmo, né? Tava colocando aqui, ó. Né? Então, o organismo se mantém magro, né? Porque, como eu tava falando, não adianta nada a gente querer emagrecer, né, gurias? E depois, logo adiante, já engordar de novo. Porque ninguém merece, ninguém quer ficar fazendo dieta o resto da vida. Né? Ainda mais assim, a gente chega nos 40, menos ainda, assim, tipo, não tenho paciência, não. Né? Não tenho paciência pra ficar controlando porções e ficar me privando. Não, eu quero liberdade, né? Eu quero comer quando eu tenho fome e é isso que faz parte, né? Porque também chega um momento que ninguém tá afim de perder tempo com isso. Tem coisas mais importantes. Então, o que acontece, né? Então, o corpo, como eu coloquei aqui, ó, ele se mantém magro com o resultado daquela alimentação, né? Que a gente adotou. Então, quando a alimentação é adequada, ele se mantém magro. Então, por isso que quando a gente faz uma alimentação baseada em plantas, que é a alimentação que eu faço predominantemente, né? Alimentos de origem vegetal, um feijão, arroz, batata doce, frutas, legumes, enfim, sementes oleaginosas, os cogumelos e uma série de alimentos, ele naturalmente ele se mantém nesse peso, né? Porque ele como a alimentação está adequada, então ele responde dessa forma. No momento que eu mudo minha alimentação e começo a comer muito produto industrializado, comer muito açúcar, e aí volta tudo de novo, entende? Aí acaba engordando. Então ele tá diretamente relacionado aos alimentos que a gente escolhe comer, né? Essa coisa de manter-se magra, né? Manter-se naturalmente magra e emagrecer naturalmente é diretamente relacionado. Não tem jeito. Não tem, gurias, não tem solução mágica. E aproveitando, já digo assim, ó, que alguém aqui tá querendo uma solução mágica, emagrecer de uma hora para outra, olha, aqui não é o canal, porque realmente o foco aqui é emagrecer naturalmente, né, de forma saudável, né, de forma sustentável. Como eu digo, sustentável da forma que a gente consegue manter no longo prazo. Deixa eu ver o que a Fabiana colocou aqui, ó. Comecei a te seguir recentemente, estou adorando seu conteúdo. Obrigada, Fabiana, muito obrigada. Valeu mesmo. Tô tentando colocar aqui como é que é o supra-sumo, tá bom? Né, porque o que acontece hoje, gurias, assim, existe assim, ó, existe a ciência da nutrição tradicional, né, que ela tá aí na boa parte, né, que as pessoas adotam, enfim. Mas existe, gurias, cada vez mais vem evidências científicas, estudos científicos e grandes especialistas internacionais trazendo informações sobre vamos dizer, um estilo de vida, né? Um estilo de vida diferenciado a gente não tem essa questão só de ou perder peso, sabe? Ou é uma dieta para isso, é uma dieta para perder peso. Não, é uma coisa só. É um estilo de alimentação, né? Que é a alimentação plant-based, que essa alimentação ela é baseada em plantas, né? Ela minimiza o consumo de alimentos de origem animal, né? E faz com que a gente maximize a alimentação através dos alimentos vegetais integrais. Calma aí, meu Instagram tá quase dando problema aqui, mas tô dando jeito. Então, assim, o que acontece? E isso é muito... como é que eu vou dizer? Existem muitos especialistas internacionais, né? E essas informações são muito quentinhas e são muito recentes também. E esse tipo, como é que eu vou dizer? Esse conceito novo, ele é muito novo no Brasil.
E é uma coisa que tá chegando. Aqui, eu tô morando em Londres, isso já é muito difundido. E o meu papel aqui, gurias, é trazer essa informação, a melhor, o suprassumo de tudo isso e trazer para vocês aqui. Entende? Porque desde que eu apliquei esse estilo de vida na minha vida, já fazem 2 anos, eu nunca mais fiz dieta, né? E hoje eu tô com 41, tô quase fazendo 42, ou seja, como falou a Cláudia, o metabolismo, né? Ele vai ficando mais lento, ele não fica mais como a gente tinha 25. Então e a mulher também tem uma dificuldade um pouquinho maior de perder peso em relação aos homens, né? A gente tem essa questão, mas nem por isso. Isso não nos impede de emagrecer de forma natural, sem fazer dieta e se manter magra no longo prazo. E é por isso que eu tô aqui pra trazer esse conteúdo pra vocês, gurias. Tá bom? Então, olha só, e quem quiser comentar, fazer algum comentário, qual é a maior dificuldade de vocês em relação ao emagrecimento? Né? O que vocês acham que impede vocês, assim, nesse sentido? Sabe? Se alguém quiser contribuir com alguma coisa. Porque eu acho que uma das questões principais é a gente entender aquilo que eu falei lá no início, sabe? De que o emagrecimento, para ser duradouro, ele precisa ser natural, para durar, né? Porque, como eu tava falando, não adianta nada a gente emagrecer e dali um pouco já engordar, aí daqui a pouco emagrecer de novo, e dali um pouco engordar, e é passar a vida inteira assim. Isso não resolve, né? Eu, por muito tempo fiquei nessa luta aí, até os 25 era uma beleza, nem me preocupava com isso, mas depois ali, quando eu tava chegando perto dos 30, as coisas mudaram. E aí, então, entrei nessa também. Eu achei que eu era, invencível. Depois eu descobri que não. E entrei nessa também, né? E aquela coisa, aquilo que eu falei pra vocês, a gente pensa, não, então vamos lá, vou virar rata de academia, né? Então vai lá, acaba na academia e começa, não, agora eu vou emagrecer 40 minutos, 1 hora, né? Até emagrece e tal, mas e aí? Vamos passar 6 horas na academia quando fizer 60 para conseguir? Não é assim, né? Realmente o que faz diferença, eu costumo dizer, já vi outros especialistas aqui em Londres falando também, que alimentação é 80% no resultado do emagrecimento e exercício físico é 20%, né? Então, como eu falei, exercício físico é extremamente importante, né? Pro bem-estar e tudo, mas em relação ao emagrecimento mesmo, é a alimentação, por isso que faz total diferença, né? A gente precisa. Olha aqui a Luciana colocou: emagrecer naturalmente é mais saudável, uma questão de saúde, de se sentir bem, ter energia, o corpo funciona melhor no geral. Sim, é tudo isso, Luciana, muito bem. Exatamente isso, né? Porque, olha só, esse é um conceito parece muito básico, né? Assim, eu falando, mas é muito simples se a gente for pensar, né? Vamos ver aqui, ó, a Fabiana descrevendo aqui: eu já desisti de fazer dieta porque eu emagreço e logo em seguida engordo de novo. Só de falar a palavra dieta já me dá agonia. Total, Fabiana, eu concordo contigo, não posso nem pensar nisso. Ninguém merece, não funciona. Porque uma das coisas que mais me incomodava quando eu fazia dieta era aquela sensação de aprisionamento, assim, sabe? É muito triste. Eu nunca esqueço, assim, e às vezes assim, né, às vezes vinha um plano alimentar e tudo, e aí, um pedaço de pizza, uma porção de fruta, um pedaço de pão, e tudo contadinho, sabe? E é tudo assim, e aí a gente fica controlando. Ninguém consegue ficar assim por muito tempo, é muito difícil. É muito difícil. Por mais, não é uma questão só de boa vontade, né, gurias? É uma questão que não é sustentável, como isso que eu tava falando pra vocês. Não é sustentável. Então, o que é sustentável? Sustentável
é quando a gente adota um estilo de vida, né? E esse estilo de vida, ele tá adequado, ele traz esses alimentos no qual o nosso corpo foi desenhado. É basicamente isso, né? Então ele responde dessa forma, né? Ele vai responder de uma forma diferente. E a gente se mantém assim, né? Porque aquilo não é uma dieta, ele virou a nossa vida, é o jeito que a gente vive, né? A gente, por exemplo, eu nem questiono mais, os alimentos são aqueles, eu tenho aquele leque de alimentos, aquele monte, né, infinidade de alimentos ali dentro, e eu vou jogando com eles, uma hora invento uma coisa, né, pego um feijão e tal. Então tem um universo de alimentos, né? E às vezes a gente pensa, ai, Fernanda, eu acho tão engraçado, vou confessar uma coisa aqui com vocês, acho muito engraçado. Às vezes assim, eu tô conversando, não, eu faço uma alimentação predominante plant-based, né? Eu não como alimentos de origem animal, eu também não como leite, não como ovos, não como queijo e reduzo os industrializados. E aí, tá, Fernanda, mas então o que tu come? Gente, pelo amor de Deus, todo o resto. Ou seja, tem todo o universo. É muita coisa, é muita coisa. Imagina, pensa dentro das possibilidades ali, dos grãos integrais, das leguminosas, né? Então, os feijões, as lentilhas, os grãos, assim, essas leguminosas, legumes, né? Todos os vegetais, imagina a infinidade de vegetais de possibilidades, as frutas. O que mais aqui, ó? A Fabiana comentando aqui. Uma coisa boa na minha alimentação é que eu sou vegetariana há 32 anos, mas quero me tornar vegana pelos animais e planeta. Olha que legal! Que legal! Que legal! 32 anos, Fabiana! Que massa! Que máximo! Muito legal! Sabe que é realmente assim, como eu falei, né? A gente pode adotar uma alimentação, assim, predominante plant-based, baseada em plantas, existe uma série de fatores que a gente pode querer adotar, sabe? Tem várias coisas que nos motivam a adotar. A gente pode adotar por uma questão, como tu falou, em relação aos animais, né? Porque é um fato, né, gurias? A gente não precisa provar muita coisa, não. Basta entrar em muitas pesquisas, estudos aí que comprovam que as carnes, né, tipo, tem toda uma questão ambiental aí, um problema sério ambiental de botar abaixo as florestas para construir mais pasto, para botar mais gado, né? Então a quantidade, a água potável, né, vai para os animais. A comida também, grande parte da comida produzida também vai para os animais, para depois a gente comer os animais, não tem o menor sentido. Então toda essa questão ambiental é gigantesca, isso que eu nem entro nessa questão ambiental aqui no canal, imagina se eu abrangesse isso também. E aí a questão ética dos animais também, né, do sofrimento, de ficarem aprisionados, tem toda essa questão também. E como tu falou aqui, né, e outra que também colocou aqui, ó, boa tarde, gostaria de esclarecer uma dúvida, é verdade que a ameixa é uma boa fonte de ferro? Olha, Dribel, eu vou dizer, eu não sei. Juro que eu não sei mesmo. Porque assim, ó, gurias, eu sei que tem muito ferro na couve, tá? Tem muito ferro na beterraba. Existe assim, ó, vários alimentos que são ricos em ferro. Tem ferro, né, um pouco em cada alimento e tal, mas assim, tem alimentos realmente que tem. Outro tem muito ferro na salsinha. Mas na ameixa, te juro que eu não sei. Não sei. Eu vou pesquisar e depois eu coloco lá no Stories, ali aonde quiser que eu coloco. Fernanda, você fala sobre fatores antinutrientes. Quando fala do feijão, soja, a gente fica muito confusa, pois cada um fala uma coisa sobre esses alimentos. É verdade. Tu tem toda a razão. Sim, sem dúvida. É uma loucura essa coisa da alimentação, gurias, realmente é muito complicado, porque cada um tem um discurso, cada conceito diz uma coisa. Olha só. Então, assim, tu tá falando dos antinutrientes, tá? Então, assim, gurias, o que eu vou dizer? Deixa eu trazer aqui, ó, só pra embasar, eu vou pegar um livro aqui, ó.
Voltei. Já que vocês estão falando mais desse assunto aí, quero trazer aqui para vocês. Esse aqui, ó, é o The China Study, tá? É um livro, é um livro baseado no maior estudo em relação à nutrição e doenças. A relação entre alimentação, nutrição e doenças. Então, é um estudo feito, é o maior estudo já feito até hoje, que abrangeu essa questão de nutrição, né, e doenças, tá? E o pioneiro desse estudo é o T. Colin Campbell, tá? É um bioquímico americano, tá? E ele que trouxe esse conceito da plant-based diet, tá? Ele é o pioneiro disso. Ele é o pioneiro da plant-based diet. E o que acontece? Ele colocou assim, ó, que através desse estudo que foi feito na China, isso há muito, muito tempo atrás, o T. Colin Campbell, ele é um PhD, é um bioquímico americano, como eu falei, ele tem 85 anos hoje. 85 anos hoje, dá aulas, sabe, ele dá palestras, se tá inteirão. O senhor aqui tá inteirão, tá? E ele que trouxe esse conceito, ele é o pioneiro, tá? Inclusive esse aqui foi através do curso dele que eu fiz o curso dele de Plant-Based Nutrition, né, um americano. O que acontece? O que eu quero trazer isso para vocês? Ele, com os estudos que ele fez, né, ele chegou na conclusão que a alimentação mais adequada é a alimentação plant-based, né? Então ele tem 85 anos e hoje ele é o que realmente difundiu tudo esse conceito, né, que está crescendo tanto. Então assim, e o que ele coloca ali? A alimentação plant-based é, como eu falei, maximizar os alimentos de origem vegetal e minimizar o máximo possível os alimentos de origem animal, tá? E nesses alimentos, entre os grãos ali. Então, como tu tinha me perguntado ali sobre, agora nem vi o nome, né? Lu perguntou sobre os antinutrientes, tá? O que acontece? Existem os antinutrientes nos grãos, né? Ali no feijão, na casquinha, né? Então, ali para proteger. E o que acontece? A gente precisa preparar eles de forma adequada. Por exemplo, eu sempre coloco os meus grãos na água. Eu sempre deixo de molho eles na água, sabe? Isso aí é uma coisa, ó, os indianos, tá? Eles fazem isso há muito tempo, eles comem muitos grãos, muitas lentilhas. Os indianos, eles são muito sábios nessa questão. Então, ele sempre tem, por exemplo, assim, o feijão, eu deixo sempre de molho de um dia para o outro, sempre. Lentilha, eu deixo de molho, sabe? Então, assim, é importante a gente fazer isso, é muito importante. Por quê? Porque os antinutrientes, eles vão sair na água ali, a maior parte deles, né? Então aí depois a gente vai lá e vai cozinhar bem o feijão. Então tem grãos ali, por exemplo, os leguminosas, principalmente ali, que a gente precisa cozinhar bastante, né? O feijão tem que cozinhar bastante pra sair desses antinutrientes, tá? Mas isso é tranquilo, porque a gente simplesmente, eu coloco, vou ser bem sincera, eu coloco de molho na água, feijão, eu coloco de molho na água feijão, grão de bico. Às vezes eu coloco a quinoa um pouquinho antes também, sai aquele sabor amargo, sabe? Sai um pouquinho. Mas eu não deixo muito tempo a quinoa, porque às vezes eu me perco no tempo de cozimento, sabe? Me perco no tempo de cozimento da quinoa. Aí ela cozinha demais. Então eu não deixo muito tempo ela de molho na água. Ah, aqui tu falou, eu deixo de molho 48 horas. Olha, não sei, não é demais, hein? Porque assim, ó, eu acho que colocar os grãos ali, as leguminosas, por exemplo, entre 8, 10, 12 horas, eu acho que é adequado. Acho que tá ok. É o que eu faço. E eu vou te dizer que eu não tenho problemas assim, não tenho problemas de gases, essas coisas, porque as pessoas se queixam. As pessoas às vezes se queixam que tem, às vezes, porque feijão me dá gás. Aí é outras coisas também, porque aí o culpado é os antinutrientes. Não é questão. É claro que o problema é assim, ó, se tu vai comer o feijão no restaurante, a gente não sabe se aquele feijão ficou de molho. Então, aí é um problema, porque aí às vezes os caras no restaurante lá querem fazer um negócio, botam na pressão e aí realmente é um problema.
Então, assim, a gente não tem esse controle. Então, quando a gente come fora, a gente não tem esse controle. Mas quando a gente faz em casa e que a gente sabe que colocou de molho, aí não tem problema. Por exemplo, eu falei o grão de bico. E essa questão, às vezes, assim, gurias, que às vezes as pessoas falam dos antinutrientes, tal, porque vai dar gases. Às vezes é muito mais porque o corpo não tá adaptado a digerir fibra do que a questão dos antinutrientes. Sabe? Porque se a gente não tá, seja, o nosso organismo não tá adaptado, se a gente não, por exemplo, a gente não faz uma alimentação rica em fibras, aí um dia vai lá e vai comer um monte de fibras, sim, aí vai deixar a barriga meio inchada e vai dar uns gases ali. Por quê? Porque a gente não tá, porque assim, ó, quem digere as fibras são as bactérias que estão no nosso intestino. E se a gente não tem, e são as bactérias boas, tá? Se o nosso intestino não tá cheio das bactérias boas, quando a gente vai comer fibra, aquele negócio ali vai ficar fermentando. Aí vai dar problema, aí vai dar explosão. Entende, gurias? Então, assim, então tem que ver bem, sabe? Eu sei porque, as fibras, pelo amor de Deus, elas são maravilhosas, a gente tem que comer muito. Então, às vezes, uma vez me perguntaram, eu tô incluindo mais fibras na minha alimentação, então eu tô tendo mais gases, será que isso vai? Eu digo, olha, isso aí é uma coisa temporária, né? É até o corpo se adaptar, porque imagina, se tu não tá fazendo uma alimentação rica em fibra, e de repente, de uma hora pra outra, começa a comer um monte de fibra, aí realmente, aí começa a dar umas reações assim. Então, o que eu digo assim, ó, quando tu não tá fazendo uma alimentação com muitas fibras e começa a introduzir mais, e quer introduzir mais essas fibras na alimentação, é bom fazer de forma devagar, de forma mais lenta, para não dar essas questões aí, tá bom? Então vai introduzindo aos pouquinhos, vai trocando lá, troca o arroz branco integral e vai aos poucos introduzindo as fibras. Porque hoje eu como muitas fibras, gente, muito mesmo, assim, tudo tipo assim, boa parte, a maior parte da alimentação é integral, então as frutas, aí eu boto a batata, eu deixo com casca, quando eu como arroz, eu prefiro comer um integral e tal coisa, e eu não tenho problema com isso. Por quê? Porque já ficou, né, as bactérias que digerem as fibras já estão ali, né, em grande maioria, né, então as bactérias boas, então a gente precisa nutrir essas bactérias boas, né, com esses alimentos integrais, que esse é o ponto focal, como eu falei, da plant-based, da alimentação plant-based, é o foco da alimentação plant-based, os alimentos integrais, né, por exemplo, quando eu falo dos alimentos integrais, por exemplo, é muito melhor comer uma laranja do que tomar o suco de laranja. Então essa é a diferença. Por quê? Porque a laranja tem as fibras e tem uma série de estão ali, elas estão colocadas de uma forma, como eu vou dizer, numa proporção certinha, a natureza fez aquilo ali de forma perfeita, sabe? É muito complexo o alimento, ele é muito complexo. Então quando a gente toma só o suco, a gente tira as fibras. Então a nossa absorção é diferente quando toma o suco do que quando a gente come uma laranja com as fibras. A gente vai absorver de forma diferente, né, a laranja, do que só o suco. Então, por isso que a ênfase é no alimento integral. Eu parei de tomar suco. Não é que eu não tome. Eu tomo suco verde, meu suco verde das manhãs, eu tomo. Mas eu parei com o hábito de tomar aquele suco, sabe? Eu compro uma caixinha, por mais que seja natural, sabe? Que caixinha, aquelas garrafinhas que vende suco natural do supermercado. Sabe aquelas garrafinhas? Não é natural, é pura laranja. Mas eu parei com o hábito de tomar esse suco. Até o meu filho tinha esse hábito. Ele, eu quero tomar um suco. Mas por quê? Porque ele não é a fruta integral, né? Então cadê o bagaço? Cadê as fibras, né? Então ela foi retirada. Não quer dizer que eventualmente eu não queira tomar, mas assim, eu quero dizer quando eu parei de fazer com que isso faça parte da minha rotina. Então eu prefiro comer uma laranja do que tomar suco. E sim tomar água, né? Então tô com sede, tomo água, Então até o hábito durante as refeições não tem essa coisa do suco, é água. É claro que, como eu falei, às vezes, eu vou lá e faço uma batidinha, boto, que nem eu botei no feed também, botei esses dias uma vitamina com morango, com banana e tal. Mas são coisas assim que eu faço, tipo, né, um lanche faz parte ali, alguma coisa eventual. Mas na rotina, no dia a dia, basicamente é água.
Então, como eu tava falando, na alimentação, né, baseada em plantas, assim, o foco é os integrais. Comer de forma integral, alimento inteiro, é whole food plant-based diet, que eles chamam, sabe? Então a gente come um alimento integral, né, que é arroz integral, preferência, por exemplo, ali a batata, quando possível comer com casca. Claro, né, gurias, ninguém vai comer banana com casca. Mas, quando possível comer, né, por exemplo, a maçã com casca, integral mesmo, né? Então, isso faz total diferença. Eu vou dizer uma coisa, se tu só começar a incluir mais alimentos integrais na tua alimentação, tu já vai notar a diferença. Só fazendo isso. Tamanha importância que eles têm. Principalmente por causa das fibras. As fibras são as minhas queridinhas. Eu falo toda hora. Porque faz toda a diferença. Porque só colocar fibras na alimentação já faz toda a diferença. Deixa eu ver o que a Lu tá colocando aqui. Fernanda, e sobre o índice glicêmico dos alimentos, você leva isso em consideração na hora de você se alimentar ou você sempre opta por alimentos naturais, independente do açúcar que o alimento possui? Excelente pergunta. Excelente pergunta. O que acontece? Tem a questão do índice glicêmico, né? Por exemplo, tem alimentos que tem mais índice glicêmico que outros, né? Por exemplo, sei lá, a batata doce vai ter um índice glicêmico maior que a couve, né? Então, enfim, existe isso. Mas assim, ó, o que eu quero trazer para vocês? Quando a gente faz uma alimentação baseada, né, predominante nesses alimentos integrais, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Eu não me preocupo com o índice glicêmico da batata doce, eu não me preocupo com o índice glicêmico da melancia, ou da uva, ou que fruta que seja. Não me preocupo, de verdade, sabe? A minha preocupação é ter aquela visão, olhar e analisar o alimento. Ele é natural? Ele é integral? Beleza. Vou fundo. Tipo, vai fundo. Sinal verde. Entende, gurias? Basicamente, é muito simples. Basicamente é isso, né? Então, a gente realmente identificar. Por quê? Porque eles são... Como é que eu vou dizer? Porque, por exemplo, a batata doce. Tem um índice glicêmico... Ok, mas ela é muito rica em fibras. Então, quando o corpo vai absorver a batata, né, a gente vai digerir, ela vai digerir diferente, né, por causa das fibras, aquela digestão vai ser lenta, então vai eliminar a glicose no sangue de forma lenta. Então, tem um gasto energético do corpo de digerir essa fibra, né, ele trabalha mais, então o corpo lá, o intestino lá fica fazendo os movimentos para mandar embora lá o cocô. Então, isso tem um gasto de energia. Então, o corpo trabalha assim. E o que acontece? Então, como eu estava falando, eu não me preocupo em relação ao índice glicêmico dos alimentos, quando é dentro daqueles alimentos integrais e naturais, né? Agora, por exemplo, eu vou comer uma bolachinha. Quando entra nos processados, aí é outra história. Aí a gente tem que, né, aquela coisa, eu gosto de pensar sempre assim, vale a pena? Tô com muita vontade? É isso mesmo? Tem certeza disso? Sabe, tem aquela perguntinha que fica ali, você tem certeza disso? Entende? Então, gurias, assim, é por isso que é fantástico esse universo da alimentação plant-based, predominante plant-based. Por quê? Porque a gente tá livre, sabe? Faz 2 anos que eu não restringo mais eu não restringo mais os alimentos, né? Porque eu como, por exemplo, assim, batata doce com casca, eu gosto muito, como a batata doce, sabe? Uma das minhas comidas favoritas é batata doce assada com guacamole, que é o abacate, minha versão de guacamole simplificada, que é o abacate com suco de limão. E se a gente for pensar, valor calórico, meu Deus, não, eu não me preocupo com isso. É claro, né, gurias, que, por exemplo, assim, dentro desses alimentos baseados em plantas, né, esses alimentos vegetais, tem os que são mais calóricos, né? Mas a maioria deles, adorei a explicação, imagina, tô aqui pra isso, gurias, tá? Então, assim, a maioria deles, eles são baixos, por isso,
olha só, agora é uma coisa importante. O segredo dessa alimentação é que a maioria desses alimentos, eles são ricos em nutrientes, muito ricos em nutrientes e baixos em calorias. Por isso que a gente pode comer tanto, por isso que a gente pode comer à vontade. Porque naturalmente eles são assim, eles são menos calóricos. É claro que quando assim, eu digo, mas tu tá, né, querendo, que nem eu tô só, eu hoje não quero perder peso, eu só mantenho. Mas quando a pessoa, eu tô querendo perder um peso e tal ali, aí eu digo assim, de repente, talvez não come abacate toda hora, sabe, que o abacate é um pouquinho mais calórico. Segura a mão aí nas oleaginosas, não come tanta castanha, porque elas são mais... Mas fora esses alimentos que dentro do reino vegetal ali, eles são um pouquinho mais calóricos, fora isso, em geral, eles são baixos em calorias e mais ricos em nutrientes. É aí que está o segredo da alimentação natural. Porque o que o corpo precisa, gurias? O corpo precisa de energia, o corpo precisa de nutrientes. E aí quando a gente dá os nutrientes para ele, e ele fica lá faceiro, sabe? A gente não fica com fome toda hora, porque ele está nutrido. Entende? A gente consegue criar essa paz. O que acontece? Por que a gente fica com tanta... principalmente quando faz dieta. Por que a gente fica com tanta fome? Porque a gente restringe as porções. Além de restringir as porções, não fica tão atento à qualidade do alimento. Aí, se não está atento à qualidade do alimento, não recebe os nutrientes que precisa. E o que o corpo faz? Tchê, tu não me mandou aí os nutrientes. Manda aí que eu tô esperando aqui. Eu tô esperando, vai mandar? Ele fica lá insistindo, vou mandar, tô com fome, tu não vai me dar? Aí vão lá e aí a gente começa, aí come doce, aí come biscoitinho, não adianta, ele não vai parar, parar de mandar o sinal até a gente conseguir mandar os nutrientes que precisa. Então, quando a gente faz alimentação baseada em plantas, o corpo, como é que eu vou dizer, o organismo, ele se aquieta. Basicamente isso, da forma mais simplória dizendo. Por quê? Porque a gente está nutrindo ele. E é isso que ele precisa. Ele precisa de nutrição, precisa de energia e nutrição. É o que ele precisa. Então, por isso que esses alimentos, eles são tão ricos em nutrientes, densamente nutritivos, e faz com que a gente consiga atingir, né, de forma, como eu estava falando isso na live, né, gurias, assim, de emagrecer de forma natural, o corpo vai equilibrando o peso, e a gente mantém o peso natural, ideal, né? Que a gente se sente bem, a gente mantém isso. E sem fazer dieta, sem fazer restrições, porque a gente continua fazendo a nossa base da nossa alimentação através desses alimentos. Essa é a chave. E na alimentação plant-based, a principal diferença entre a questão do veganismo e do plant-based é a questão do alimento, da qualidade do alimento. Porque a questão do veganismo entra muito na questão ética dos animais, né? Muitas vezes também do meio ambiente, que eu acho também muito, muito importante. Mas dentro da plant-based, o foco mesmo é a qualidade do alimento. Por exemplo, é a qualidade desse alimento que a gente vai comer. Né? É muito na questão do saudável, o quão saudável é esse alimento. Não importa né, de que forma ele vem, mas é o quanto é saudável esse alimento. Esse é o foco. Por isso que tem, né, toda essa abrangência desses alimentos integrais. E então essa é o segredo, né, a chave. E aí o corpo responde como? Se a gente está dando os nutrientes, pensa comigo, se a gente está dando os nutrientes que ele precisa, né? A gente não tá ali colocando açúcar adicionado, a gente não tá colocando que nem... Por exemplo, olha os alimentos industrializados, né, gurias? Assim, eles não existem na natureza. Ninguém acha um pacotinho de Ruffles na natureza. Ele não existe. E aquele sabor daqueles alimentos, eles não existem. Quem é que vai encontrar uma batatinha com aquela quantidade de gordura, com aquela quantidade de sal na natureza, com aquele sabor crocante? A gente não encontra aquilo na natureza. Aquilo ali é feito pra gente ficar viciado naquilo e não conseguir parar de comer. Fernanda, é gostoso. Eu sei, é gostoso. Eu também gosto da batatinha. Aliás, até o meu ponto fraco. Mas a gente não encontra isso na natureza. Então, o que acontece? Esses alimentos, eles são produzidos, né? São industrializados, são produzidos justamente para deixar a gente
a gente viciado mesmo, né? Viciado mesmo, e não conseguir parar de comer e consumir, comprar cada vez mais. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Aí tu pode dizer assim, mas Fernando, olha só, eu não gosto dos alimentos naturais, não sinto sabor nesses alimentos, não gosto do sabor deles. Por quê? Porque provavelmente, quando tu tá fazendo alimentação com muito alimentos industrializados, os alimentos industrializados são altamente palatáveis, eles são feitos para isso, gurias, não é à toa que tem gordura e tem sal, naquela proporção lá que geralmente às vezes 50% ali, que dá um barato aqui no cérebro da gente, sabe? Eles são feitos para deixar a gente assim. Eles são propositalmente feitos para deixar a gente assim. Porque e a gente não encontra esses sabores na natureza. Não tem essa textura, não tem a crocância da batata com sal e a gordura, não existe. Então, por isso que a gente fica viciado. Quem é aqui que é viciado em brócolis? Alguém aí me disse, tu acorda aí de noite e diz assim, eu preciso comer um brócolis. Gente, não existe. Porque os alimentos naturais não viciam. Eles não foram feitos para isso. Eles são naturais. Eles foram justamente feitos para o nosso organismo. Né? E dentro da natureza isso não existe. Isso aí é coisa do ser humano, de preparar o alimento lá, né? Enfim. Então, assim... então, eles não são... Então, por isso... Então, primeiro de tudo... Para a gente conseguir sentir gosto, sabor dos alimentos naturais, a gente precisa minimizar o consumo dos industrializados. Enquanto isso, a gente não vai achar o brócolis saboroso. É difícil. Se a gente faz muita alimentação, né? Então tem muito o sabor doce, não vai sentir o sabor das coisas. Mas é fruta, não tem graça. Mas sim, imagina, se tu come chocolate toda hora, o tempo todo, aquele monte de açúcar adicionado, como é que vai sentir gosto na fruta? Não sente? Deixa eu ver o que ela colocou aqui. Sim, precisamos limpar o nosso organismo e desvincular esses sabores artificiais. Hoje tomo café sem açúcar e adoro. Nossa, concordo contigo plenamente, Lu. Por exemplo, eu agora não tenho tomado café, não tô tomando café, mas... quando eu mudei toda essa questão da alimentação, eu também, deixa eu pensar assim, uns 3 anos atrás, era impensável tomar um café sem açúcar. Pra mim, era impensável, não. A maioria das pessoas até em volta de mim nem tomavam mais com açúcar. Eu digo, não tem graça nenhuma, café é impossível. Até que um dia eu resolvi, mas não é possível, Fernanda, realmente, eu comecei a tomar consciência do açúcar adicionado e comecei a realmente querer retirar o açúcar, né, reduzir ao máximo da minha alimentação. E aí eu fui e tirei, né, o Bento falou, parei de botar o açúcar no café. A primeira vez que eu tomei sem açúcar, foi difícil de engolir, confesso pra vocês ali. Fiquei ali que, eu ainda não consegui tirar o adoçante do café. A Fábio falou... e essa coisa do adoçante, gurias, é um outro assunto que eu quero trazer também, tá? Dessa questão do adoçante. Por quê? Porque assim, tem toda uma questão polêmica dos adoçantes e tal. Mas sabe por que o adoçante não resolve a questão da gente ter a vontade de comer doce? Porque ele mantém a sensação do sabor doce, ele mantém o hábito do paladar doce, sabe? Então a gente não consegue, como é que eu vou dizer, tem mais dificuldade de comer menos alimentos doces, porque ele tem aquela presença do sabor doce. E mesmo os naturais também, porque acontece, tem uma coisa também que como é que eu vou explicar? Que é como assim, o sabor, o adoçante, né, ele engana o cérebro que tem um sabor doce, que ele não tem o açúcar aí, mas ele engana, né, então a gente sente. E aí também, ele acaba fazendo com que a gente tenha mais vontade de comer doce também, mais impulso de comer doce. Então tem que ter cuidado, toma cuidado com o adoçante. O ideal mesmo é a gente não usar. Tu sabe que, por exemplo, eu num tempo também comecei, vou usar o tal do xilitol. Todo mundo fala bem do xilitol, vou usar a stevia. Stevia eu não consegui usar, achava amargo demais. Não consegui, de jeito nenhum. E o xilitol, mas aí eu comecei a
a ver, sabe? Tipo, ver pesquisa e coisa que não era bacana. Então eu comecei a realmente tirar. Eu fui diminuindo aos poucos o açúcar do café. Eu também era muito resistente pela ideia de tomar café sem açúcar, mas consegui. Sim, a gente consegue tudo que a gente quer, gurias, sem dúvida. E foi assim também. A primeira vez que eu tomei o café foi horrível sem açúcar. Horrível. Acho que eu tomei uns 2 goles e assim, nossa, não podia mais. Mas depois de, olha, não sei dizer quanto tempo, mas sem dúvida, um mês depois, hoje eu não consigo imaginar tomar um café com açúcar. Realmente, sabe quando as pessoas falam, ah, não, café com açúcar não é café, e não é mesmo. Tira totalmente o sabor do café. O sabor do café sem açúcar é o café. É outro sabor tomar um café sem açúcar, né? Outra coisa, diferente. Então, e como eu tava falando dos adoçantes, então realmente precisa ter um cuidado, porque ele mantém o hábito do paladar doce. O que justamente a gente quer é diminuir esse hábito do paladar doce, quanto menos melhor, se não tiver melhor, porque a gente não vai querer buscar esses alimentos que têm açúcar adicionado, que o problema, né, gurias, é o açúcar adicionado. Ah, Fernanda, mas tem açúcar nas frutas? Sim, tem, mas é o açúcar natural que a natureza foi lá e colocou nas proporções lá, que tem a porção de fibras, tem as vitaminas e tá dentro do alimento integral ali, do jeito que a natureza fez. É uma coisa. Outra coisa é a gente pegar lá a cana-de-açúcar, processar ela, tirar todo o bagaço, tirar as fibras e aí, né, ter só o açúcar, né, aquele produto que foi retirado, né? E então ele tá numa proporção, quantas canas de açúcar a gente precisa, né, triturar lá, não sei como é que a gente diz, para poder tirar o açúcar. Ninguém consegue comer 50, sei lá, 20 metros de cana-de-açúcar, mas consegue tomar uma lata de Coca-Cola. Por quê? Porque por causa da quantidade de fibras, não vai passar o dia inteiro mastigando aquilo. Né, gurias? Então tem toda essa questão, né? Então quando a digestão, né, a mastigação, é tudo... Olha só, como é que a gente olha... Por exemplo, pra gente comer, por exemplo, 100 calorias de cenoura e 100 calorias de um suco. Do suco é muito fácil, vai lá e toma. Agora, sei lá, eu não sei quanto tem caloria cenoura, por exemplo, mas sei lá, vamos dizer que 8 cenouras são 100 calorias. Vai mastigar 8 cenouras, você vai ver. Gurias, está terminando a live, hoje me estendi demais. Então, o que eu quero dizer é assim, a gente vai mastigando e a digestão começa pela saliva, pela mastigação, então a absorção é muito mais lenta, E a gente não consegue comer 8 cenouras numa sentada só.